Olá, aventureiros! Hoje, vamos embarcar em uma jornada para os cantos mais escuros do nosso planeta, onde a luz do sol luta para penetrar, e o silêncio é interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o chamado de criaturas da noite. Preparem-se, pois vamos explorar as 10 florestas mais assustadoras do mundo. Adentrem conosco a vastidão verde e profunda, onde lendas antigas sussurram entre as árvores e o véu entre a realidade e o sobrenatural se torna tênue. De florestas antigas e densas, envoltas em névoa e mistério, a lugares marcados por tragédias e assombrados pelo passado, cada passo nesta expedição nos levará mais fundo no coração daquilo que nos assusta. Mas lembrem-se, o medo, como a própria natureza, pode ser belo e fascinante. Mantenham-se próximos, mantenham suas mentes abertas, e prometo a vocês uma experiência inesquecível. Nossa jornada começa no Japão, na base do Monte Fuji, um vulcão adormecido que paira sobre a paisagem como um gigante adormecido. Aqui, envolta em um silêncio inquietante, encontra-se Aokigahara, a Floresta do Suicídio. Conhecida por sua beleza melancólica e história trágica, Aokigahara é um lugar onde a vida e a morte se entrelaçam em um abraço misterioso. As árvores, densamente compactadas, criam um dossel impenetrável, bloqueando o sol e lançando sombras profundas e misteriosas sobre o solo da floresta. Diz-se que o solo vulcânico interfere nas bússolas, tornando fácil se perder neste labirinto verdejante. Mas a verdadeira fonte do medo que permeia Aokigahara não é a escuridão física, mas sim a escuridão espiritual que paira no ar. Histórias de encontros sobrenaturais e aparições fantasmagóricas abundam, alimentando a reputação sinistra da floresta. Muitos acreditam que os espíritos inquietos daqueles que morreram aqui ainda vagam por entre as árvores, presos entre este mundo e o próximo. Nossa próxima parada nos leva para as profundezas dos Cárpatos, na Transilvânia, Romênia, um lugar impregnado de folclore e mistério. Aqui, escondida no coração desta região selvagem e montanhosa, encontra-se a floresta de Oia-Baciú, um lugar que tem aterrorizado e intrigado moradores locais e visitantes por séculos. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Romênia, Oia-Baciú é um vórtice de atividade paranormal inexplicável. As árvores, muitas das quais retorcidas e deformadas em formas grotescas, parecem se contorcer em agonia silenciosa, criando uma atmosfera surreal e inquietante. As histórias de pessoas desaparecendo, sem deixar vestígios, apenas para reaparecerem dias depois, sem nenhuma lembrança de onde estiveram, são comuns. Alguns acreditam que Oia-Baciú é um portal para outra dimensão, um lugar onde as leis da física e do tempo se distorcem e se dobram sobre si mesmas. Outros especulam que a floresta é um ponto focal para energias terrestres desconhecidas, um lugar onde o véu entre nosso mundo e o reino espiritual é perigosamente tênue. Viajamos agora para o coração da Alemanha, lar de contos de fadas e lendas sinistras para explorar as profundezas da Floresta Negra, ou Schwarzwald. Cobrindo uma vasta extensão de montanhas densamente arborizadas, vales profundos e lagos escuros e misteriosos, a Floresta Negra tem sido uma fonte de inspiração e medo por séculos. Seu nome, derivado do dossel denso e impenetrável criado por seus abetos imponentes, evoca uma sensação de escuridão e mistério. Os raios de sol lutam para penetrar o dossel, lançando a floresta em um crepúsculo perpétuo e alimentando a atmosfera de conto de fadas, e alguns diriam, sinistra. A Floresta Negra é o berço de muitas lendas e mitos germânicos, incluindo histórias de bruxas, lobisomens e criaturas míticas que espreitam nas sombras. Disse que os irmãos Grimm se inspiraram para muitos de seus contos de fadas sombrios nas florestas da região,
atraídos por sua beleza misteriosa e pelo senso de perigo que espreita sob a superfície. Chapter 4. Os antigos espíritos de Witchwood. Nossa jornada nos leva agora para as Ilhas Britânicas, para a antiga floresta de Witchwood, localizada no coração de Oxfordshire, Inglaterra. Envolta em história e folclore, Witchwood é um lugar onde o passado sussurra através das árvores, e os limites entre a realidade e o sobrenatural se confundem. Seu nome, derivado da palavra do inglês antigo witch, que significa bruxa, sugere uma conexão com o oculto e o sobrenatural. Ao longo dos séculos, Witchwood tem sido associada à bruxaria, magia e uma série de eventos inexplicáveis. Dizem que a floresta é o lar de uma variedade de espíritos e entidades sobrenaturais, incluindo o fantasma da própria bruxa de Witchwood, que se acredita vagar pela floresta em busca de vingança. Os visitantes relatam ter visto luzes estranhas, névoas inexplicáveis e sentido uma presença invisível observando-os das sombras. Chapter 5. Os gritos silenciosos de Daring Woods. Nossa exploração nos leva mais fundo no interior da Inglaterra, para Daring Woods, uma floresta antiga com uma história perturbadora, conhecida localmente como Screaming Woods, Floresta dos Gritos. Daring Woods ganhou uma reputação sinistra por causa dos inúmeros relatos de eventos inexplicáveis e sons arrepiantes que ecoam por suas árvores antigas. A densa mata de Daring Woods cria uma atmosfera sufocante, mesmo durante o dia. Os galhos das árvores, retorcidos e nodosos, parecem dedos esqueléticos estendidos para o céu nublado, como se implorassem por libertação. À noite, a floresta se transforma em um labirinto sinistro de sombras e sussurros, onde cada farfalhar de folhas e estalo de galho podem enviar arrepios pela espinha. Mas são os gritos silenciosos, os ecos de angústia e terror que parecem emanar do próprio ar, que dão a Daring Woods sua reputação arrepiante. Alguns dizem que os gritos são os espíritos inquietos daqueles que encontraram seu fim na floresta, presos entre este mundo e o próximo. Chapter 6. Os espíritos antigos de Taman Negara. Nossa jornada nos leva agora para o sudeste da Ásia, para o coração da Malásia, onde encontramos Taman Negara, uma das florestas tropicais mais antigas do mundo. Com mais de 130 milhões de anos, Taman Negara é um testemunho da natureza indomável e um lugar de beleza de tirar o fôlego e mistério assustador. Embora seja um paraíso para a vida selvagem, Taman Negara também é considerada um lugar de grande poder espiritual, onde os espíritos antigos da floresta ainda vagam. Tribos indígenas, que chamam a floresta de lar há gerações, falam com reverência e medo dos espíritos que habitam suas profundezas, espíritos que podem ser tanto benevolentes quanto perigosos. À noite, a floresta ganha vida com uma cacofonia de sons, enquanto criaturas noturnas emergem de seus esconderijos. Mas são os sons que não podem ser explicados. Os tambores distantes, os cantos fantasmagóricos e os sussurros inexplicáveis que enviam arrepios pela espinha e lembram os visitantes do poder invisível que permeia este lugar antigo. Nossa próxima parada nos leva de volta à América do Norte, para a costa da Califórnia, onde encontramos a Elfin Forest, uma floresta costeira de carvalhos que parece ter saído de um livro de histórias. Com suas árvores retorcidas e atrofiadas pelo vento, cobertas de musgo e líquen, a Elfin Forest tem uma qualidade de outro mundo que cativa a imaginação e evoca uma sensação de admiração e apreensão. Nomeada em homenagem às suas árvores excepcionalmente pequenas e retorcidas, a Elfin Forest tem uma atmosfera mágica e misteriosa que inspirou inúmeras lendas. Diz-se que a floresta é um lugar onde o véu entre os mundos é fino
e onde as fadas e os espíritos da natureza fazem suas casas. À noite, dizem que as árvores ganham vida, seus galhos se contorcendo e dançando ao vento, enquanto os espíritos da floresta saem para brincar. Os visitantes relatam ter visto luzes estranhas piscando entre as árvores, ouvido risos fantasmagóricos ecoando na névoa e sentido uma presença invisível observando-os das sombras. Nossa jornada nos leva agora para um lugar onde a beleza natural e o terror feito pelo homem colidem. A Floresta Vermelha, localizada na zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia. Uma vez uma floresta exuberante e vibrante, a Floresta Vermelha foi devastada pelo desastre nuclear de Chernobyl em 1986, que deixou uma cicatriz duradoura na paisagem e na psique humana. Nos dias que se seguiram ao desastre, a floresta, que absorveu uma quantidade letal de radiação, transformou-se em um tom sinistro de vermelho ferrugem, daí seu nome. Hoje, a Floresta Vermelha permanece como um lembrete assustador do poder destrutivo da humanidade e da resiliência da natureza. Embora a floresta esteja lentamente se recuperando, ainda é um lugar de grande perigo, onde os níveis de radiação permanecem perigosamente altos. Árvores mutantes e vegetação deformada criam uma paisagem de outro mundo, um testemunho silencioso do custo invisível do desastre. Nossa penúltima parada nos leva às montanhas do Himalaia, na Índia Lar de Dal Hill, uma pequena estação de montanha com uma reputação assustadora. Cercada por densas florestas de pinheiros, Dal Hill é um lugar de beleza de tirar o fôlego e terror inexplicável, onde os visitantes vêm em busca de descanso e relaxamento, mas muitas vezes encontram algo muito mais sinistro. No coração de Dal Hill fica o Victoria Boys School, um internato abandonado que dizem ser assombrado pelos fantasmas de alunos que morreram em circunstâncias misteriosas. Os moradores locais contam histórias de passos fantasmagóricos ecoando pelos corredores vazios da escola, risos infantis fantasmagóricos e o espectro de um menino sem cabeça que espreita os terrenos. Mas a escola não é o único lugar em Dal Hill que envia arrepios pela espinha. A estrada que leva à cidade, conhecida como Death Road, Estrada da Morte, é palco de inúmeros acidentes fatais. E muitos acreditam que os espíritos inquietos daqueles que morreram ali ainda assombram a área. Nossa jornada termina nos Estados Unidos, no coração da floresta estadual de Freetown Fall River, em Massachusetts. Esta vasta extensão de mata, pontilhada por pântanos sinistros, penhascos rochosos e rios sinuosos, é o lar de uma rica história e folclore. Muito disso enraizado no sobrenatural e no inexplicável. Freetown Fall River está situada no que é conhecido como o Triângulo de Bridgewater, uma área com uma longa história de atividade paranormal e eventos inexplicáveis, incluindo avistamentos de OVNIs, mutilações de animais e atividade de culto. Alguns acreditam que a floresta é um ponto focal para a energia sobrenatural, um lugar onde as barreiras entre nosso mundo e o reino espiritual são tênues. Muitos visitantes da floresta relataram ter visto luzes estranhas, ouvido sons inexplicáveis e sentido uma presença invisível observando-os das sombras. Seja qual for a explicação para esses eventos misteriosos, não há como negar o fascínio e o medo que Freetown Fall River evoca. E assim, nossa jornada pelas florestas mais assustadoras do mundo chega ao fim. Tivemos um vislumbre de lugares onde a beleza natural e o mistério se entrelaçam, onde lendas antigas ganham vida, e o véu entre nosso mundo e o sobrenatural se torna perigosamente tênue. Mas, embora possamos sentir um arrepio de medo, também devemos nos maravilhar com o poder e o mistério desses lugares. Eles nos lembram que ainda existem cantos do nosso planeta que permanecem inexplorados e inexplicáveis, lugares onde a imaginação corre solta e o desconhecido nos atrai.
Espero que esta jornada tenha inspirado em vocês um senso de admiração e respeito por nosso mundo natural e pelos mistérios que ele contém. Até a próxima aventura!